Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo aí. Vamos falar um pouco aqui de uma forma resumida sobre o planejamento utilizando o MS Project. Você que é o nosso aluno aqui, é a nossa primeira aula, né? Então resolvi gravar esse vídeo para ajudá-los aqui a lembrar na hora de fazer a tarefinha de casa. Vamos lá, para ter um vídeo bem objetivo, bem curto, para que vocês realmente consigam lembrar. Esse aqui é o Project. Estamos aqui já com um projetinho preenchido. É claro que isso aqui não é exatamente o que vocês vão fazer na tarefa de casa, mas é bem parecido, né? Vamos começar então do início da aula 1. Iniciamos falando sobre o gestor de projetos, né? O que é o gestor de projeto, quais são os seus desafios, o que geralmente esse cargo, né? Ou esse setor da empresa, esse cargo, essa função exige do profissional que está ali como gestor de projetos. Falamos também sobre as 5 principais características, né? Quem lembra? Disciplina, visão holística, comunicação, liderança e organização. Então, são 5 principais características que eu vejo ali essenciais para um bom gestor de projetos, tá? E vamos começar na ferramenta. Por onde a gente começa? Primeiro pela configuração da ferramenta. Não estamos falando do projeto ainda, tá? Por enquanto, na configuração da ferramenta Microsoft Project, né, MS Project. Quando vocês vão abrir, é claro que não vai ter já esse projetinho tudo preenchido, vai estar tudo em branco aqui. A gente começa aqui na configuração da ferramenta. Então, nós vemos em arquivo, opções, e vai abrir aqui essa janela com várias configurações, né? Você que é o nosso aluno, você tem uma pasta onde eu dei uns prints, né, da tela e falei das principais configurações, como por exemplo esse formato de data, né? Geralmente a gente utiliza esse formato aqui durante as aulas e a maioria das empresas utilizam também, porque ela traz o dia da semana, o dia, mês e ano e o horário, né? Que é muito importante. E tem também as outras configurações, essa aqui que é muito importante, que é o horário de início padrão, horário de término padrão. A importância dele nós explicamos também na primeira aula. Para a tarefinha de casa, nada disso vai ser preciso fazer, né? Porque vocês já têm lá um modelo pronto, configurado para fazer a tarefinha de casa. Mas estou apenas repassando e fiquem à vontade para entrar aqui, olhar os outros itens, né, as outras configurações, que é muito importante estar conhecendo também. Depois dessa configuração, nós vamos para a configuração do calendário. A configuração do calendário, por que a gente pede para fazer aqui já no início, né? Porque você configura o calendário já de um ano todo e você salva esse arquivo como modelo para você replicar ele para os outros projetos. Porque você já coloca todos os feriados, né? Ou todos os dias que vão ser trabalhados, que já foram compensações, por exemplo. Você já configura uma vez só e só replica esse modelo, né, para os outros projetos. Então, aqui em projeto, alterar período de trabalho. É aqui que nós vamos preencher as exceções. O que são as exceções? Podem ser feriados ou dias de compensação. Então, a exceção não é apenas dias que não vão trabalhar. Pode ser que nesse sábado, dia 18, por exemplo, de fevereiro de 2023, vai ser um dia de trabalho, na maioria da empresa, enfim, é uma exceção. E nós ensinamos aqui como preencher a exceção. Um pouco aqui da parte de semana de trabalho também, onde a gente vai alterar, né, configurar as horas padrão do projeto, como por exemplo, nesse projeto que está em aberto. O horário padrão aqui dá para ver aqui desse lado superior direito, que é das 8 da manhã até meio-dia. Aí tem um horário de almoço, né, e volta da 1 às 5 da tarde. Enfim, legal. Aprendemos como criar um novo calendário, né, a partir de um já existente, como configurar todos os calendários existentes. E é muito importante essa etapa de calendário ser feita antes de começar o projeto, tá bom?
Depois falamos da configuração das colunas, né? Essas são as colunas. Ele já vem com uma configuração padrão e a gente segue bem parecido com essa configuração padrão, iniciando pelo indicadores, o nome da tarefa, duração, a parte de status, né? De execução, início e término de cada atividade, nome de recurso. Os recursos, lembrando, nós ainda não falamos sobre recurso, ele vai ser a partir da aula 2, que é a parte da programação, tá? As predecessoras, que é muito importante, e tem aqui a parte de calendário, que a princípio a gente considera, cria ele, né, sem nenhum calendário para tarefa específica aqui. Depois a gente fala um pouco mais também sobre essa parte. Ok, configuramos a ferramenta Project. Aí agora nós vamos começar a configurar o projeto, tá? Então essa parte nós vamos iniciar com as informações do projeto. Então em projeto, informações do projeto. Aqui nós colocamos a data de início do projeto já. Quando que foi liberado? Você vai fazer a gestão a partir de que momento? A partir do momento que o comercial libera a ordem de serviço, o pedido de compras, enfim. Então essa é a data inicial do seu projeto. Falamos a questão aqui do agendar a partir de. Eu indico e aconselho sempre a partir da data de início do projeto. Que você parte da data de início, que no caso está preenchido aqui dia 1/6, né, como exemplo, mas essa é a data de início. Todas as tarefas vão partir daqui para cá. E nós vamos ver até onde que nós estamos chegando nesse projeto. Pode ser, acontece muito, o pessoal tem muito essa dúvida. Pode ser que, por exemplo, esse projeto que está começando aqui no 1/6/2022, o prazo de entrega dele é dia 10/8/2022. Quando eu começo a data de início, eu faço o meu cronograma e eu chego com uma data antes do dia 10/8 ali, né? Como se eu estivesse antecipando uma entrega. Na verdade, essa antecipação, esse tempo, né, essa diferença da data de entrega acordada e quando eu cheguei, é uma gordura que o gestor de projetos tem para ele utilizando ali, né, durante o projeto. Porque muitas vezes, né, sempre na verdade, planejar você prevê o futuro e você não vai acertar 100%. Então é melhor que você comece o projeto da data de início para frente e deixe os dias que estão sobrando para frente. Por quê? Para você ir trabalhando durante os dias, durante as semanas, com o objetivo de não atrasar, antecipar, tá tudo bem, né? A não ser que seja uma antecipação muito grande, né? E essa antecipação, de repente você fabrica e você não pode expedir, então você não fatura, você ocupa recursos, você disponibiliza verbas ali para comprar material, antecipar, e você não fatura. Isso não é bom. Então, planejamento você não pode nem antecipar muito e nem atrasar muito, tá bom? Então a gente parte do início. Quando você coloca, né, da data de término, o que quer dizer, né? Aí ele até desabilita a data de início. Eu vou colocar a data de término, que seria o prazo de entrega. Aí o meu projeto ele vai de trás para frente. Pode ser quando eu coloco dessa forma, ele fala assim para mim, olha, você não precisa começar hoje, né? Porque foi colocando todas as tarefas e você pode começar daqui 2 semanas. Mas o que acontece dessa forma? Eu já comi toda a gordura que eu tenho. Se eu relaxar e esperar 2 semanas para começar, que é o que ele está dizendo para mim que eu posso começar, aí eu não posso errar mais nenhum dia, nenhum minuto ali, porque ele vai impactar diretamente no meu prazo de entrega, tá? Então essa aqui é a grande dica. Então, informações do projeto, vai colocar a data de início, já deixa dessa configuração. Aqui a data atual não altera, a data start não altera. O calendário a gente deixa como padrão. E a prioridade, nós falamos a importância da prioridade, né? Diferente do que a gente trabalha no dia a dia, né? A prioridade 1 é o que tem que sair primeiro. Aqui é ao contrário. Quanto maior a prioridade, o número aqui, né, de prioridade, mais crítico é esse projeto. Então, um projeto que tem a prioridade 600, ele é menos prioridade do que um que tem uma prioridade 720, por exemplo, aqui, tá? O que acontece? Toda vez que abre um projeto novo, ele nasce com a prioridade de 500. E lembrando que a prioridade aqui, né, ele sai de 0 a 1000. Então, todos os novos projetos eles já nascem com a prioridade de 500. Se é um projeto que eu tenho um interesse grande aqui nesse cliente, é um cliente em potencial,
tem uma multa contratual, por exemplo, enfim, a prioridade dele é muito alta, eu aumento aqui esse número de prioridade. Por quê? Porque o Project ele vai reprogramar para você as funções quando houver problemas ali de confronto, né, de superlocação, que é chamado no Project. Então, quanto maior essa prioridade, você vai falar assim para o Project, olha, reprograma para mim essas tarefas que eu não estou conseguindo entregar. Ele vai pegar o seu projeto com a prioridade maior e ele vai priorizar dentro dessa reprogramação, tá legal? Então é muito importante essa parte da prioridade. Na tarefinha de casa da primeira aula, a gente já vai trabalhar bastante essa parte da prioridade. Muito bem. Feito isso, né, configurando essa parte aqui, depois nós vamos falar do planejamento, né? Vamos dizendo que vocês vão começar com o projeto dessa forma aqui, tá? Enfim, o que é o planejamento dentro da gestão de projetos, dentro do PCP, por exemplo? É quem faz a leitura do escopo, quem tem que entender o que for vendido, o que foi vendido, né? Qual é o caminho crítico do projeto, qual é a sequência de fabricação. O planejador, ele tem que ter esse foco, tá? O foco em tudo que realmente foi vendido, as condições de entrega, os caminhos críticos, enfim. Então ele tem que se preocupar o quê? Com essa estrutura de projeto, tá? Nós temos aqui níveis, né, dentro do projeto. Esse aqui, por exemplo, é o nível 1, que é a tarefa resumo, né, como se fosse a tarefa mãe ali, que ela resume todo o projeto abaixo dela. A hora que eu fecho assim, eu sei, eu vejo aqui, né, o nome do projeto, né, a duração total que está, considerando tudo que está abaixo, essa aqui é a duração total. Esse aqui vai ser o percentual total, quando eu for atualizando, ele vai atualizando aqui. A data de início e de término total do projeto. Aqui tem as predecessoras, né? Então, essa estruturação é muito importante. É uma estruturação onde nós temos tarefas resumo. Essa aqui é uma tarefa resumo. Essa é uma tarefa resumo. Essa. Elas até aparecem em negrito, né? Mais forte. E elas são tarefas resumos. Por quê? Porque elas têm subtarefas abaixo delas. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o flange de moenda, né, é uma tarefa resumo, e ela tem subtarefas abaixo, que é a aquisição do oxicorte, a aquisição dos parafusos e a usinagem, por exemplo. Tá? Então, essa configuração ela é muito importante, porque ela traz um visual, um entendimento melhor sobre o projeto, depende do que você quer enxergar, né, se é mais resumido, se é mais aberto, ele te auxilia isso. E você pode ter vários níveis, tá? Vários níveis aqui dessa configuração. Aqui em exibir, por exemplo, ó, eu posso colocar, eu quero ver o nível 1. O nível 1 é apenas esse, né? O nível 2, ó, já abriu um pouquinho. Nesse projeto, no caso, eu chego até o nível 3. Eu não tenho o nível 4, que seria mais um para a minha direita aqui, né? Eu ponho uma tarefa e jogo para a direita. Então, esse é o foco do planejamento. Dividir muito bem as tarefas, entender a duração. E qual é a duração de cada atividade? É o que foi vendido, tá? Se eu tenho uma atividade de usinagem aqui, por exemplo, eu vendi, eu orcei, né, pensando em 20 horas para usinar essa camisa. Se eu vier aqui colocar, vou colocar 30 horas, porque tem um tempo de fila, enfim, eu vou pôr 30 horas porque eu sei que lá na usinagem vai enrolar, enfim. Se eu coloco aqui as horas errado, eu mascaro o negócio, né, eu estou colocando a duração errada. Eu já estou começando meu projeto dando prejuízo. Então, eu tenho que considerar 20 horas ou até menos do que o que foi orçado. Tem empresas que utilizam ali 80% a menos, né, do que foi orçado. Para quê? Para forçar você a ter uma eficiência melhor e você depois ter um resultado melhor. Então, a duração é de extrema importância. Não pode ser um chute. Tem que estar, tem que ter o entendimento do que foi orçado. Legal? Data, início e término é uma consequência do que você amarra nas predecessoras, né? O que são as predecessoras, então? É a amarração, né? Essa tarefa, solicitação de compra do material, ela vai acontecer após qual tarefa? Então, na predecessora, ela informa, após a tarefa 3, aqui da linha 3. Qual que é a linha 3? Aqui, ó, a linha 3 é a liberação do projeto. E assim sucessivamente, né?
Então nós ensinamos também várias formas de preencher essa predecessora. Pode vir manualmente aqui, pôr o 3, por exemplo, ou enfim, na aula a gente ensina outras formas de estar preenchendo e facilitando essa parte. Tá? Então, reforçando, falamos sobre o planejador, a importância sobre o escopo, a estruturação para deixar um visual de melhor entendimento e ajudar até o planejador a montar, né, a sequência de tarefas, predecessoras. Tarefas marco, nós falamos muito. O que são tarefas marco? São essas tarefas que a duração está com 0 dias. Você fala, nossa, mas como uma tarefa vai ter uma duração de 0 dias? Tá? Que são tarefas marco. Aqui no gráfico ela aparece não como uma barrinha dessa forma aqui que aparece as outras, é uma barra com início e término. Ela aparece como uma tarefa marco, que é o que eu preciso que seja feita nesse dia, nesse momento. Tá? E quando que nós temos tarefas com a duração 0, né, que é uma tarefa marco? Quando é algo que nós não controlamos. Por exemplo, olha, a aquisição de um fundido aqui, dessa camisa. Vamos supor que meu fornecedor fale, olha, eu te entrego ela em 30 dias corridos. Ou nesse exemplo aqui, em 10 dias, né? E eu não vou ficar ligando para ele todos os dias, no primeiro dia. E aí, você está 10% feito aí? No segundo dia, você está com 20% feito? Está com 30%? Então, se você coloca a duração aqui de 10 dias aqui, vai exigir que você atualize ele, né, diariamente ou semanalmente, algo que você não está acompanhando. Você precisa que ele entregue para você, nesse exemplo, no dia 22/6. Então, não faz sentido você pôr uma duração de 10 dias aqui. Nós colocamos como tarefa marco, e na predecessora que nós trabalhamos aqui com os 10 dias. Também ensinamos na primeira aula, tá? E falamos também nessa questão de quando é dias corridos, né? O Project nós já está configurado aqui para toda nova tarefa. Por exemplo, aqui, ó, tarefa. Ele já começa com, se eu pôr 1, ele está considerando 1 é um dia útil, tá? Vou pôr 10 aqui. Está considerando como os 10 dias úteis. Ele está chegando até o dia 14/6. Mas se for uma tarefa que são dias corridos, né, que considera sábado, domingo, feriado, enfim, não para, eu coloco 10 e 2 Ds minúsculo. Do dia 14 ele vai antecipar um pouco. Olha lá, ele chegou agora no dia 11. Então a importância de ter um entendimento quando utilizar dias úteis e dias corridos. Legal? Feito o projeto, entendeu aqui, né, a parte do planejamento, ainda não validamos o prazo de entrega, porque falta a gente trabalhar com recurso. Eu ainda não sei se eu vou ter recurso o suficiente para entregar no prazo. Mas a parte de planejamento, nós não entramos ainda na parte de recurso, vai ser na aula 2. O planejamento, ele garante que todas as tarefas estão aqui, as principais, né, com a duração correta, com a amarração correta, e nós já definimos o prazo de entrega do projeto, que nós chamamos de data limite. Dando um clique duplo aqui na tarefa principal, avançado, aqui nós vamos colocar data limite, que nada mais é que o prazo de entrega. Quando a gente informa o prazo de entrega aqui, caso a gente atrase, né, aqui nos indicadores vai aparecer um sinalzinho vermelho mostrando para você, te ajudando a falar, olha, está atrasado, precisa de verificar o que está acontecendo. E quando isso acontece, quando aparece um atraso, né, esse gráfico está todo azulzinho, todo bonitinho, quando a gente utiliza aqui o gráfico de controle, tá? E a gente atrasa o nosso projeto, ele apresenta aqui no gráfico o caminho crítico do projeto. O que é o caminho crítico? Vamos fazer na prática aqui. Eu vou colocar o prazo de entrega, data limite, na mesma data que está chegando o project, que é no dia 1/7/2022, tá? Vou dar um OK. E eu vou atrasar um dia. Olha, tá tudo certinho para entregar no dia 1/7, que é o meu prazo de entrega. No primeiro dia, a abertura do pedido já me atrasa. Ele já jogou um dia para frente, já foi para o dia 4 e já apareceu nos meus indicadores, ó, essa tarefa ultrapassou sua data limite final. Então, a hora que ele faz isso, o meu gráfico de controle já me apresenta aqui o caminho crítico do projeto. O que é o caminho crítico? Está em vermelhinho aqui, ó. Quais são as tarefas que estão impactando no prazo de entrega? Por que isso é importante?
Não é porque que esse projeto está em atraso que eu tenho que, por exemplo, pedir para antecipar a aquisição desse parafuso, porque ele não é o meu caminho crítico. Tá vendo aqui? Ele tem um espaço que é uma gordura aqui, né? Que não é ele que está impactando na entrega. Agora, a fabricação aqui da camisa, ó, toda é o caminho crítico, né? E o eixo também faz parte do caminho crítico. Isso é importante porque para você não colocar hora extra em um lugar que não precisa, que não vai melhorar a sua entrega, não vai antecipar e voltar para o prazo que for vendido esse projeto. Legal? Feito isso, tendo esse entendimento, nós vamos para a tarefa de casa. Então, você que é o aluno, você tem a pasta do aluno, você vai entrar na aula 1, tem lá o seu arquivo em branco para fazer a tarefinha, já em Project, e tem aqui o arquivo para fazer a tarefa de casa. É simples, é só você seguir o passo a passo aqui da tarefinha de casa. Tudo que eu falei aqui de forma resumida, nós explanamos melhor dentro da aula 1. E dessa forma você vai conseguir fazer, conclua ele, manda no nosso e-mail que nós passamos. Na próxima aula a gente corrige e reforça aí todo o aprendizado dessa aula 1. Legal? Fica assim então, na próxima aula a gente prepara um resumo também para ajudar vocês. Um forte abraço.